Mundo Livre apresenta Friday Cast. Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast. Hoje é sexta-feira, se você estiver ouvindo pela Mundo Livre 102.5 FM, ou você pode estar ouvindo também em outro dia, em um outro local que não seja Maringá, afinal o Friday Cast também é um podcast. Você pode baixar o nosso programa em mundolivrefm.com.br/Maringá, é só clicar na aba podcast que você baixa e ouve todos os nossos programas. Se você quiser também, você pode assinar o nosso feed para saber de todas as novidades que rolam no Friday Cast. Falando de novidade, agora você pode ouvir o Friday Cast no YouTube, youtube.com/FridayCast. Corre lá que tem todos os episódios e esse episódio de hoje vai estar disponível daqui a pouquinho. Hoje não temos a participação do Anderson. O Anderson está morando em Minas Gerais, não pôde participar com a gente, mas semana que vem ele estará por aqui também. Um abraço para você, Anderson. Hoje nós vamos falar de mulheres no mundo da música. É isso aí. A gente estava pensando entre nós aqui do Friday Cast e, poxa, só tem homens nesse programa. O tempo inteiro, só homens falando nesse programa, e a gente sentiu necessidade de trazer as mulheres para o Friday Cast também. É isso aí, temos duas convidadas que já eu apresento, mas antes, vamos lá. No Girl Power do episódio de hoje, temos a Joan Jett. Olá, eu sou o Chris Bertoldi e banda de mina é igual banda de cara, só que de mina. É isso aí. E temos a Courtney Love. E aí galera, eu sou o Diogo Sais e a Avril Lavigne é a Joelma do Canadá. Polêmica. Vamos lá. As convidadas de hoje são a Cíntia Carla, locutora, empresária, diretora da Arte Viral. Tudo bom, Cíntia? Tudo ótimo, ainda mais aqui entre os meninos, com a Nath ali, e falando de música, de mulher na música, é sempre bom demais, feliz, e valeu o convite desde já. Temos também a Natália Ferlin. Natália, que é produtora musical, toca nas bandas Pitaias e Lady Cobra, está falando diretamente de São Paulo com a gente. Tudo bom, Natália? Oi, tudo bem, meninos? Que bom estar aqui com vocês. Tô feliz. Ah, que legal. A gente que tá muito feliz de ter você aqui com a gente, você e a Cíntia. Afinal, para falar de mulheres, nada melhor do que as próprias mulheres, não é mesmo? Nós não nos atreveríamos a falar sobre o assunto sem convidar alguém, né, gabaritado para isso. Dicas de sexta. A minha dica de sexta para hoje, esse programa mais feminino, digamos assim, é a Johanne, artista paranaense que tem feito um trabalho super legal, acabou de assinar com a Sony Music. A Johanne, ela traz nas letras das músicas dela uma coisa muito do universo feminino, mas não da coisa fofinha, né? E do o quanto é difícil ser mulher e encarar essa coisa toda. Então ela tem um debate muito feminista, realmente, nas letras dela. A Johanne, ela é assumidamente gay e ela também levanta essa bandeira nas músicas. A namorada dela trabalha junto com ela, fotografa e tudo mais. Então a Johanne é minha dica de hoje. Vem me desvendar no meu íntimo, venha me mostrar seus critérios. Legal. E Natália, tem alguma dica pra gente? Olha, eu já participei de algumas bandas de meninas, eu tenho uma atualmente, as Pitaias, né? Então é claro que fica a dica aí, né? Mas você não podia. Legal. No caso, mas também tem a banda Mulamba de Curitiba. Vai lembra quando eu te olhar lá de cima. Que é uma banda também só de meninas e elas estão começando a tocar bastante por aí, viajar em festivais, e tá bem interessante também o som delas, também com esse viés feminista nas letras e todos os assuntos a serem abordados nesse universo. E pra gente achar o Pitaias, Nath, onde que a gente consegue? Pitaias, a gente tem um single nosso lançado no YouTube. E agora em 2018 a gente vai lançar um EP com 4 músicas nossas. Então, pra ficar de olho, provavelmente a gente vai colocar nas mídias por aí, Legal. Em streaming e tudo depois disso. Muito bom. Tanto a Johanne quanto a Mulamba tocam na nossa programação aqui. São bandas que estão no nosso dia a dia. O mundo da música, ele muitas vezes tem sido um pouco ingrato com as mulheres. É isso que a gente vai debater um pouquinho aqui. Na verdade, eu queria falar com vocês sobre essa questão das mulheres no mundo da música. Vamos começar aqui com a Cíntia. Eu queria que você fizesse suas considerações gerais, Cíntia. O que você vê? Como que é o mundo da música para as mulheres hoje?
Cara, eu tenho, assim, 2 pontos de vista, né? Eu trabalho com música a partir da comunicação, do jornalismo, que é a minha área, e por isso eu tô muito dentro, assim, mas eu não sou como a Nath, que é quem produz a música, né? Eu não sou artista. Então, eu vejo e sinto as dores, assim, das meninas que são artistas, que sobem no palco realmente pra se apresentar. Eu acho que o mais complicado não é nem do tipo assim, de as pessoas não darem valor ou não reconhecerem a música que as meninas fazem, nem nada disso. Eu acho que o que arrebenta a gente é quando você vê uma baita banda, assim, se apresentando, uma mulher se apresentando, e os caras olham e falam do tipo assim, pô, som legal, né? Nem parece que é mulher. Ou do tipo, pô, é mulher e faz tudo isso. Pô, por quê, né? Qual que é a diferença entre o homem e a mulher na produção da música, né? Tem umas bandas de covers que eu conheço, tipo a TNT, Iron Ladies, etc., que vão pra uma vertente mais pegada, e que eu ouvi, assim, no bar uma vez, o cara falando exatamente isso. Pô, as meninas são boas, né? Nem parece que é mulher. Então, assim, eu acho que começa por aí onde a gente tá, assim, se sente uma linha abaixo, porque tem qualidade tanto ou mais do que vários caras, muitas vezes, mas, infelizmente, a gente ainda é vista como inferior. Quando, poxa, a mulher, quando ela se dedica pra fazer um negócio, tá aí a Nath e tal pra provar, faz muito bem feito e às vezes melhor do que vários outros homens, né? Tem a ver com dedicação, com estudo, com várias coisas, e não com ser homem, ser mulher e nem nada disso. Eu tava falando de alguns dados sobre mulheres em orquestras e a Cíntia tocou num ponto legal. Você sente isso também, Natália? Como que é você que tá em cima do palco, tá vivendo música? Bom, eu acho que isso começa já assim, na parte de você ter a coragem ou um incentivo para aprender um instrumento, né? Antes da mulher chegar na orquestra, ela tem que ser incentivada a ser instrumentista. E eu acho que essa é a parte mais complicada, assim, de você ultrapassar sozinha, sem incentivo, né? Existem alguns instrumentos musicais que eu acredito que tem um conhecimento comum de que é mais feminino. As meninas tentam fazer piano e tal, mas você vai lá e fala para sua mãe, eu quero aprender guitarra, eu quero aprender oboé. Aí, além disso, você continuar com a perseguição atrás de ser instrumentista, continuar os estudos e tal, e se aprofundar nisso, eu acho que a porcentagem já diminui bastante nesse meio de caminho, sabe? E é claro, na própria seleção em si. É muito, muito fácil você ver uma orquestra cheia de meninos, cheia de homens, uma big band cheia de homens também, e a seleção entre eles ou pelos instrumentistas, acaba não pensando também nas opções femininas, as mulheres que tocam esses instrumentos, né? Então esse lance de você ser, por exemplo, sei lá, baterista, uma mulher baterista, mulher tem que tocar piano. Assim isso como já tem que fazer balé, né? Isso já vem incutido então na sociedade, é mais ou menos por aí. Eu acho que tem muito, o que a Nath falou é muito verdade, assim, porque justamente é aquela coisa do tipo assim, coisas de meninos e coisas de meninas, né? A gente tem brinquedo de menina e brinquedo de menino, cores de menina e de menino, e instrumentos de menina e de menino. Então, infelizmente, ainda não se naturalizou isso, principalmente nessa vertente que a gente tá, que é mais rock and roll e que a galera espera que seja feito por homens, né, em geral. É um som mais pesado, às vezes, e tudo mais, e as pessoas às vezes acham que, tipo, isso não combina com menina. Como não? Estamos aqui, né? Não, aqui em Maringá tem o Pandora também, que é banda de heavy metal de Nath mulher. foi do Pandora. Pandora foi a minha primeira banda, na verdade, da minha vida. Olha aí. Legal. Tá pauleira, meu. Pauleira. Eu passei vários anos no Pandora, foi muito legal, assim, em termos de conhecer muito mais banda, aprofundar dentro do metal. É que, em termos de som, eu fui indo para outros lados também, fui começar a estudar jazz, MPB, então aí eu acabei distanciando um pouco da questão do Pandora, mas as meninas estão ativas ainda, e lá eu pude ver muito, muito, muito machismo. Eu, passei por situações engraçadas porque eu tenho que rir, né? Não dá pra fazer outra Eu tô rindo, mas eu tô chorando, Cris. Rindo de desgosto. Lá, principalmente no meio do metal e do rock, assim, eu sinto muito mais do que agora, por exemplo, nas pitaias, que a gente transita por um meio um pouco mais alternativo, assim, mas que também o machismo se esconde em várias outras questões, um pouquinho mais acobertado, às vezes. Os meninos, às vezes, não sabem que estão agindo de forma machista, na verdade. Qual que é o estilo da pitaias? MPB é uma questão que parece um pouco
ligado à bossa nova, assim, não é MPB, mas a gente tem influências de maracatu e tal, e tem guitarra rock no meio, assim, mas é música brasileira. Eu ia só citar, a gente falou da Pandora e tal, tem uma banda aqui de Maringá, meio Paranavaí, que é a Red Velvet, que também é uma banda só de meninas, né, que é muito legal. Nossa, elas mandam muito bem. Muito, né? É, legal. Eu acho que o pessoal que vê de fora vê que o heavy metal, por exemplo, ele é um estilo bem masculino, digamos Apesar assim. de todos serem super cabeludos, vaidosos, Isso, né? Mas eles têm essa coisa, né, do machão e tal, não sei o quê. E alguns outros estilos que se pregam um pouco mais progressistas, digamos assim, às vezes se escondem nesses meios termos aí. A gente teve esses tempos atrás a questão com a banda Apanhador Só, que é uma banda independente, uma banda indie, assim, digamos. E eu quero vou deixar esse gancho, nosso primeiro bloco já tá acabando, mas eu quero saber a opinião das meninas sobre esse assunto, tá? Voltando pro segundo bloco, não sai daí. De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Lembrando que nossas redes sociais são instagram.com/fridaycastbr, twitter.com/fridaycastbr e facebook.com/fridaycast. No final do primeiro bloco a gente puxou um gancho sobre a questão da música Linda, Louca e Livre, da banda Apanhador Só, que se envolveu numa polêmica há algum tempo atrás. A gente já até comentou sobre esse assunto aqui no Friday Cast de número 3 e a gente não perguntou a opinião de mulheres sobre esse assunto. É difícil opinar, assim, na verdade, hoje em dia, e a gente tenta incentivar isso também das mulheres, por exemplo, o quanto mais esse machismo velado for escancarado, tem muita gente que tem uma tendência de achar que isso é radical e tal, e acaba tirando a credibilidade da mulher que expõe uma pessoa, né? Exagera a ação da menina e tal. Isso acontece em todos os meios, em muitas das relações que a gente tem esse tipo de machismo. No caso, ela expôs ali um comportamento dele bem bruto e tal. E isso na indústria, assim, a banda se colocou como dar uma pausa nas atividades e tal. Eu acho que fez sentido o que eles fizeram, né? A repercussão foi bem grande. Até rolou uma lista de bandas que você tem que boicotar e tal, né? Tem que tomar cuidado de, tipo assim, eu penso como uma menina e que tenta, não que eu possa me dizer como feminista, porque eu acredito que a leitura tem que ser mais profunda que isso, mas tendo ações feministas, eu acho que a gente tem que propor a conversa seja possível, né? A conversa com os meninos que se colocam em comportamentos feministas. Um erro do cara, assim, na verdade, foi tipo, depois criar uma música como se colocasse no viés do homem sendo feminista, né? Você é livre, você é leve, louca e tal, mas eu te amo. Acho que é aquilo que atrapalhou o caminho deles, assim, sabe? E que deixou a moça de cara, né? Ele usou uma bandeira feminista, mesmo não tendo ações, né? Feministas, é mesmo isso. E que, se, por exemplo, qualquer pessoa que for avaliar seu histórico de vida, um menino, em que ação machista ele já não teve dentro, né? É claro que isso não é justificável, então a gente vai expor isso e tem que trabalhar contra isso. Mas então não use a bandeira de outra batalha, né? Pegando um pouco o gancho do que a Nath disse, eu acho que a primeira coisa é o artista, isso é uma visão de quem não é artista, mas eu acredito que o artista ele tenha que ter verdade, sabe, na música que ele faz, né? Quando eu faço uma música, ela tem uma verdade e tem que refletir realmente o que eu penso, como eu me comporto, as minhas ideologias e etc. E não fazer uma coisa pra pagar de bonitão, porque estão falando sobre isso, deixa eu levantar essa bandeira aqui que vai dar like, vai dar view, vai dar seguidor, vai dar gente no meu show. Eu acho que o erro realmente foi nesse ponto e tudo mais. Eu entendo totalmente, e eu não sei se eu teria tido a coragem que a Clara teve de expor dessa forma, porque ela também se expõe quando ela faz isso, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente tem, sim, que de alguma forma falar a respeito e não deixar passar batido, sabe? Porque o cara tava lá pagando de um legalzão feministão no rolê, né? E quando na vida dele ele não se comporta dessa forma. Tem alguns pontos, na verdade, do debate que a Clara levantou, da forma como ela publicou, que a Cíntia particularmente discorda, do tipo, quando ela fala, por exemplo, de traição, trazendo isso pro feminismo ou pro machismo e etc, e ela coloca, inclusive, que ela também traiu ele, quer dizer, mas ele me traiu mais. Mas daí é um problema que foge, né, do lance do feminismo, exatamente. Mas ela colocou tudo ali numa panela só e virou realmente um caldeirão, e a gente viu vários problemas com isso, e realmente rolou esse listão aí que a Nath falou, de tipo, vamos boicotar todo mundo e tudo mais.
mais. Eu acho que tem que ser, sim, debatido, mas é dentro do que a Natália disse, sabe? Vamos tomar cuidado com as pedras que a gente arremessa, né? Sei lá, de repente você destrói uma vida, uma carreira e outras vidas, outras pessoas que estão envolvidas com isso. A banda não era só o cara, tinha outros caras, tinha as famílias, tinha a galera que trabalhava no entorno da produção, daquilo dali. Mas eu acho que sim, que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso e não deixar passar batido, não acobertar, né? É uma das formas de, talvez, não naturalizar essa violência, sabe? Uma pessoa tá se expondo, na verdade o elo fraco ainda vai ser ela. Então se ela falou de traição lá, o pessoal sempre vai nos pontos do texto dela que não estavam corretos, por exemplo, ou assim, isso não deve ser questionado. Beleza, isso não deve ser questionado. Só que aí você percebe nas discussões, principalmente discussão de internet, né, que fica todo mundo no textão. Cheio de especialista, né? Exatamente. Tipo, a pessoa começa a pegar no ponto que a menina estaria errada ali, ou então não precisava ter como se aprofundado sobre, por exemplo, essa questão da traição que a menina expôs, né? E eu percebo que toda hora a galera tenta desfocar do que está sendo conversado por alguma coisa que ela, então, teve uma falha de discurso ali no meio, entendeu? E isso, eu continuo, por exemplo, a tentar incentivar a menina que expôs a situação, porque senão a gente não tem progresso, não tem evolução, né? Mas sim, tem que tomar cuidado de qualquer forma. A gente tem gente de todo tipo, tanto homem quanto mulher, tem todo tipo de índole para os dois lados, né? Essa questão da exposição, você vai expor alguém, né, que teve um ato, no caso da Clara ali, foram atos horrendos que ele teve com ela. Nessa questão da exposição, você sempre leva em conta que a vítima, ela está correta em expor, mas não que ela esteja falando totalmente a verdade. Como que vocês veem essa questão? Tem um pouco das duas coisas. Eu acho que depende muito de cada situação, de como a gente avalia cada situação, sabe? Eu já vi acontecer de, sei lá, expor, inclusive músico e tudo mais, e é uma pessoa que ninguém conhece, que se esconde atrás de um perfil que ninguém reconhece aquele perfil, e as pessoas vão lá e compram aquele discurso, né? Por partir desse pressuposto, a vítima sempre é a vítima. Mas e se essa vítima não tem um rosto? Será que ela é uma vítima, sabe? Isso é difícil, porque ao mesmo tempo, eu já falei isso em rodas e tudo mais, as pessoas falam, tipo, vai passar pano, porra, né? Pro cara que abusou e etc. Não é passar pano, às vezes é só tentar entender realmente o que aconteceu e como aconteceu. É difícil você saber o quanto se errou. Há um erro, mas daí é entre as duas pessoas. A gente, às vezes, acaba dentro disso que o Diogo falou, do tipo, né, tem um monte de especialista de Facebook e todo mundo quer, de repente, dar a sua opinião e tal, mas nem sempre cabe uma opinião, sabe? Eu acho que cabe mais o meu apoio à vítima, no sentido de, tipo, vamos ver o que a gente pode fazer pra amenizar, pra melhorar, pra apoiar essa pessoa e apoiar sempre todas as minas que se dispuserem a falar sobre isso, mas essa coisa da condenação, assim, ao cara, sei lá, não cabe a mim, sabe? Eu penso sempre dessa forma, não cabe a mim. Eu acho que, assim, o que você perguntou faz sentido, beleza, da vítima, se a pessoa pode se esconder por trás de uma identidade falsa, de uma, como que eu posso dizer, uma declaração falsa. Mas o problema é que isso já chegou, tipo, a questões muito fortes. É do tipo a moça ser estuprada, ir na polícia e a polícia não acreditar nela e achar que, mas você tava de saia curta? Mas você tava não sei o que lá? Você mereceu, né? Aquele tipo exatamente. Esse tipo de dúvida que tá enraizada em toda essa sociedade mais machista, esse tipo de dúvida vai a níveis super altos que vocês, meninos, talvez não tenham convivido, né? A gente tá falando de feminismo, eu e a Cíntia estamos aqui, mas a gente também tem que reconhecer os nossos privilégios, como se eu sou branca, se eu sou de classe média, entendeu? Tem gente que chega a situações muito mais complicadas por não serem acreditadas só em ser vítima de uma ação. Às vezes só porque não tá num padrão, né? Do tipo, é mulher e tal, mas não tá dentro do padrão. Classe média, branca, mais instruída e etc, né, Nath? Isso, exatamente. Tá, a menina chegou e já falou isso, então eu não posso questionar a vítima e tal, mas elas são sempre questionadas, essa é a questão. E qual que é o lugar da música nessas causas sociais? A gente vê, por exemplo, a música pop abraçando algumas causas que o próprio rock às vezes não abraça. Você tem uma artista como a Pablo Vittar hoje bombando nas paradas de sucesso, e dentro do rock and roll você tem, às vezes, uma galera achando pelo em ovo ali em algumas questões que, cara, na década de 70 o Mick Jagger pegava o David Bowie, tá ligado? E a galera hoje
sei lá, o que tá acontecendo com o rock? Na verdade, eu acho que é muito mimimi, sabe? Deixa o cara fazer sucesso, ou ela fazer sucesso, né? A Pablo Vittar é uma coisa diferente, né, pra gente. O pessoal não tá acostumado, às vezes, a ligar a TV e ver uma drag cantando e fazendo sucesso. O mais complicado é que pode ser meio frustrante, do tipo, as pessoas têm essa opinião pequena, do tipo, poxa, o cara tá lá fazendo sucesso e eu aqui sou isso, aquilo e não sei o quê, e não faço. Mas eu acho que é muito mimimi, tipo, se não é a música que você gosta, beleza, do tipo, mas que bom que tem essa representatividade, sabe? Que tem a Pablo Vittar, que tem, sei lá, mulheres, mesmo em outros gêneros, na verdade, eu acho que as mulheres estão, a Nath talvez saiba dizer melhor do que eu isso, mas eu, enquanto espectadora, acho que outros gêneros musicais hoje colocaram as mulheres muito mais em evidência do que o rock tem colocado, sabe? Do que a música alternativa tem colocado. O sertanejo tá aí com um monte de meninas. Não tô nem falando sobre as letras ou o que elas debatem, tô falando da representatividade. Eu acho que tem que haver mesmo, e que a gente tem que aprender a respeitar e entender que essa galera tá aí, que são bons profissionalmente porque atingiram bons patamares, sabe? Tem a galera do rock também que fala do tipo assim, a gente não tá discutindo que a gente não gosta de repente, porque é gay, porque é isso, porque é aquilo, porque a gente gosta de Freddie Mercury, porque a gente gosta do Bowie, que o Michel citou, do Renato, sei lá, do Cazuza, da Cássia, mas ainda assim, ele tem os méritos dele, sabe? Tá lá, tá fazendo sucesso. Eu trabalho numa agência da Sony hoje e assim, a Pablo Vittar é a menina dos olhos da Sony hoje, sabe? Estão ganhando dinheiro, tá bombando, é um dos shows que a galera quer ver. Então é isso aí, gente. Parabéns pra eles, sabe? O que eu acho legal comentar também é essa questão de mensagem de música e de contexto, né? Tudo tem a ver com contexto. E esse discurso que a gente tem hoje é algo recente. E vamos voltar um pouquinho mais, vamos pensar em 2008. Foi lançada a música Single Ladies da Beyoncé. 2008. Se essa música é lançada... Estamos ficando velhinho, né? Se essa música fosse lançada hoje, será que o pessoal não ia criticar a Beyoncé? Porque, poxa, você tá falando, se você gosta, tem que pedir em casamento, e hoje o discurso é o contrário. Eu sou independente, eu não preciso disso. É interessante ver esse tipo de coisa também, e como essas mensagens de música refletem o que a sociedade pensa. Então, ok, essa música Single Ladies foi o sucesso que foi, lançou em 2008, até hoje o pessoal canta, mas será que se fosse lançada hoje, teria o impacto que teve? Eu acho que não teria, porque a mensagem, ela é dissonante da discussão que a gente tem hoje no nosso contexto. E a própria Beyoncé lançou depois a Flawless, né? Sim. Que já é uma música bem, né, de empoderamento feminino e tal, virou hino entre as feministas do mundo todo e tudo mais. Eu acho que, na verdade, os discursos das músicas vão acompanhando o movimento social mesmo, né? Quando eu terminei a graduação de jornalismo em 2013, minha monografia, ela foi falando justamente sobre essa questão do diálogo que há entre as letras de músicas. Na época foi sobre o sertanejo, porque era uma inquietude minha, assim, né, de estudar isso, e o como aquilo refletia no que as pessoas realmente viviam, né? Então, eu acho que o Diogo tem razão no sentido de, tipo, provavelmente não teria o impacto e o sucesso que teve Single Ladies hoje, mas daí a gente vê justamente a evolução dos debates, né? Tem tido várias musicistas e artistas que têm vindo nessa vertente de falar um pouco mais sobre o feminismo, de levantar bandeiras e etc, porque nesse momento acho que é um pouco mais permitido e talvez um pouco mais aceitado, não sei. Assim. E aí, só uma pergunta, mas não pra gente responder, mas só pra deixar no ar. O fato da Beyoncé ter feito uma música diferente em 2008 e mudado um pouquinho o discurso, torna dela uma pessoa que tá apoiando ou tá seguindo a onda? Oportunista. Será que se fosse, aí pensando, um outro cara lançou a música Single Ladies, e aí agora ele usa essa onda do feminismo, ele seria visto como, ele tá apoiando, pegando a bandeira pra vender, ou não? Aí é complicado a gente ver, porque às vezes ela mesma mudou a cabeça na época, né? Mas enfim, até não é porque pra se passam quase 10 anos, né? Sim, Putz, tem um amadurecimento. É uma geração, é uma Uhum. geração. É interessante essas coisas, olhar o contexto social, mensagem de música, né? Quem tá falando isso daí, quem não tá. E não só isso, né? A mídia, ou por exemplo, uma grande gravadora abraçou a Pablo Vittar porque a Pablo Vittar vai fazer dinheiro. Exatamente. Exatamente. Esse é o foco. Não é um processo contrário, entendeu? Não é porque eu vou apoiar Vamos a causa. ajudar a levantar essa bandeira, né? Não é de jeito nenhum. A Exatamente. bandeira foi levantada, agora eles estão lá querendo sair na foto, né? Exatamente. Todos os processos, na verdade, são assim, em termos de questionamento social e tal. Não vai ser primeiro a causa capitalista que vai abraçar isso, entendeu? Na verdade, eles
vão com a onda depois. O artista, ele não é obrigado a se posicionar politicamente nas suas letras, ou as suas letras podem ter um eu lírico à parte dele, né? Elas podem ter isso. Por exemplo, o pessoal tava falando que o Chico Buarque é machista porque ele fala uma questão lá na música dele. Mas o Chico Buarque também tinha tantas personagens dentro das músicas dele. Depende de onde você vai cobrar. O discurso dele, pessoal, do que ele tá falando. Não pode generalizar, né? Tem que entender esse contexto dele de escrita, de composição, né? Eu sempre cito o Pixies. Eu não consigo entender nada que eles falam. E eu adoro, uma das minhas bandas prediletas. Mas as letras, pra mim, não dizem nada de nada. É um quinto instrumento ali. É como se alguém estivesse solando, jogando palavra. Montanha, vem um sapo, o avião passou. Não faz sentido nenhum, cara. Vocês viram o Tom Morello falando do AC/DC? Não. O Tom Morello falou que, porque aconteceu, né, o falecimento do cara do AC/DC. Aí o Tom Morello falou, eu sempre gostei de AC/DC, mesmo eles sendo misóginos, tendo letra misóginas. E, poxa, o Tom Morello, a temática da banda dele, todo mundo assim, como que ele gosta de AC/DC, entendeu? Aí ele falou, é a parte da temática, da letra. Eu gosto da sonoridade, entendeu? A gente tá finalizando o segundo bloco do Friday Cast. Já a gente volta pra discutir, então, mais especificamente como que o rock se encaixa nessa nova onda de música pop mundial aí, que parece que o rock não tá meio sabendo pra onde vai. A gente já volta. Connection is made. De volta com o terceiro e derradeiro bloco do Friday Cast, estamos discutindo as mulheres no mundo da música, como é esse mundo da música para as mulheres. Com a gente hoje aqui a Cíntia Carla e a Natália Ferlin, é isso aí. Vamos lá, eu tava pensando aqui, a gente tava conversando no segundo bloco, e eu tava pensando comigo, você tem ali nos anos 70, como eu já citei, você tem o David Bowie andrógeno, você tem caras como o New York Dolls que subiam ao palco com plataformas, cabelos esvoaçantes. O glam rock nos anos 70, né? Tem o Marilyn Manson também, quando ele entrou. O Marilyn Manson. Você tem o próprio Kiss, né? Com os saltões e tal, a maquiagem. Sim, essa androgenia sempre teve muito presente ali no rock dos anos 70. Colã e peito peludo. É isso aí. Eu não vejo uma banda hoje de rock com uma drag, por exemplo, no vocal. Eu acho que o público não vai aceitar. Não aceitaria, né? Parece quase inconcebível a ideia, parece né? Quase inconcebível, isso. Enquanto você tem... Eu ia achar legal. Então. Enquanto você tem o Lou Reed nos anos 70, que foi casado, né, com uma transexual. Então, o rock, ele foi pioneiro nesses discursos que a gente tem hoje, mas no meio do caminho ele se perdeu, e hoje a música pop vem discutindo. É porque eu acho que o rock era o pop daquela época, né? Era a música popular da época. Isso. E hoje... O rock também, ele veio de ser uma atitude transviada da sociedade, né? Depois, agora, tá super careta, na verdade. Conservadorzão, né? O rock é um dos sons mais caretas que tem hoje em dia. Ele é bem conservador. Ele fica se mantendo em alguns padrões, assim, e foi fortalecendo isso, e agora você não consegue visualizar esse tipo de coisa que a gente tá falando, assim. Eu não sei, assim, do tipo, em que momento histórico, digamos, houve virou essa chave que o Michel comentou e tudo mais. Mas eu acho que o público do rock ainda tem muito do público dos anos que curtia os anos 80, os anos 90 e etc. E que continua curtindo os anos 60, 70, 80. E não tem muito essa abertura, assim, pro novo, sabe? Tem muita gente no rock, muita gente que ainda vive de ouvir os hits antigos, né? E talvez por isso não haja tanto espaço pra essa inserção, né, dessa música mais contemporânea, não sei, assim, sabe? Uma coisa mais atual, sobre os debates sobre temas atuais e tudo mais. Os Titãs estão preparando uma ópera rock que eles lançam agora em 2018. Eu ouvi 3 das músicas no show deles que eles tocaram no Rock in Rio, né? Algumas das músicas e tal. E volta a ser um pouco dos Titãs que protestam. É uma música que chama Me Estupre e fala justamente sobre essa questão, né? Só que assim, ainda é uma banda das antigas, fazendo um som diferente, talvez por isso eles ainda sejam ouvidos. Agora, se é uma banda nova, não sei o que, eu não sei se a galera se abre tanto pra ouvir, sabe? E banda de meninos. Banda de meninos. Né, inclusive as bandas que vocês listaram ali, como andrógenas e tal, vocês não... É difícil falar uma banda de meninas, entendeu? Sim, verdade. É muito difícil listar uma banda com uma mulher, assim. A gente tem vários casos, várias mulheres roqueiras, né? Guitarristas também e tal. Elas não são lembradas, não são listadas nesse caso, né? Você tem a própria Sister Rosetta, que
Pô, praticamente Isso, a mulher é. inventou o rock sozinha e todo mundo fala do Little Richard, fala do Elvis, mas não fala da Sister Rosetta. Então, Exatamente. A gente tem essa questão aí também. Ainda mais na época que foi, né? 100% machista, escravocrata, o caramba, Sim, né? sim. É isso mesmo. O próprio Elvis é uma personificação disso daí, né? Tem que colocar na figura de um branco bonitão pra poder vender. rolar. Vai Pra deslanchar, rolar. senão não ia vender. Sim. E perguntar pra Cinti e pra Nath desse movimento que a gente tá falando, né? Desse rock nostálgico. Pra vocês nessa época, qual banda, ou não vou dizer banda todas de meninas, mas pelo menos uma mulher ali do rock que vocês acham que não, essa daí representou, essa aí tinha algo Uma legal música pra legal. passar, uma música legal, que é referência pra vocês dessa época? Eu acho que, assim, quando se trata de um pouco mais de pioneirismo e de pensar em gente que talvez tenha quebrado barreiras, eu penso sempre no The Runaways, por ter sido, né, uma banda só de meninas e tudo mais, e quando o universo masculino tava dominando ali, né. Uma cantora que daí já é bem mais atual, mas que é super do rock e que é uma referência pra mim, assim, pessoal, é a Amy. Acho que tinha uma representatividade incrível, assim, era uma gêniazinha, né? Então, mas é difícil você dizer assim, do tipo, comparando com essa coisa do quebrar paradigmas, etc e tal, das meninas, né? Porque, infelizmente, é um universo bem mais comandado por homens mesmo. É que assim, a questão musical pra mim difere um pouquinho da parte de atitude feminista também, né? Porque, por exemplo, você pode ver tem muito a Janis Joplin, a Joan Jett e tal, né? Uhum. São ações diferentes, mas você vai ver a letra delas e, no caso, a atitude dela de existir é transgressora, né? Mas ela tem um monte de música que ela tá se colocando submissa a uma situação e tal, né? Não é exatamente nas letras, assim. Mas The Runaways, sim, é muito legal. Inclusive tem um filme bem legal do Runaways. Né? Tem, o filme é bem interessante. Tem a Debbie Harry também, né? Do Blonde, acho ela muito legal. Uma mulher legal de falar, que inclusive foi campanha da Mundo há um tempo atrás, é a Tina, né? Tina Turner. Que, sei lá, foi violentada de várias formas e tudo mais. E que é uma baita referência também no universo musical, né? Na música mundial. O que eu lembro bastante é o El Seven, que veio tocar no Hollywood Rock. Aquilo pra mim foi, eu era adolescente, achei demais. Então, eu Muito ia legal. comentar disso. A parte do punk, assim, é muito, muito mais ativa, assim, em relação à atitude e abraçar a questão do feminismo, assim, eu vejo bastante. Aqui em São Paulo mesmo, tem bastante grupos que ficam fortalecendo a ação das meninas. Tem o Girls Rock Camp, que tem essa influência punk, assim, as meninas fazem um acampamento para meninas aprenderem a tocar rock. Então tem aula legal. de bateria, aula de guitarra, aula de baixo, aí elas ficam uma semana acampadas e no final montam uma banda de rock e fazem um show. que legal. Várias Genial. bandas de menininhas. Essa influência do punk, né? Mulher é tipo a Avril Lavigne, né? Isso. Eu tô zoando, mas eu gosto, eu tenho que confessar. Avril Lavigne tá aí, né? Pelo O comentário desdém- animado, o a gente já desdém entendeu. da Natália foi ótimo. A indústria cultural, ela basicamente é comandada por homens, né? Basicamente homens. Eu tenho conhecido algumas pessoas, assim, por conta desse meu novo universo e tal. Eu acho que eu sou uma das poucas mulheres que transita, sabe, assim. E tô começando e não tenho poder de decisão nenhum, digamos. Mas todo mundo que manda, que contrata, que decide, que fala é isso que vai ser É. sucesso, que é o que importa pra indústria, né? É homem. Tô rindo de nervoso. Deixa eu aproveitar e perguntar pra Nath. Só um adendo, né, pessoal? Eu toco junto com a Nath na Leite Cobra, né? Então nós temos um sonzinho aí juntos. Ô, Nath, como é que é essa questão de fechar show? Pra você que mexe com produtora, tá envolvida bem na Pitaias. Você sente diferença, assim? Por exemplo, cachê de show porque é uma banda de menina e cachê porque é uma banda de menino, alguma coisa assim? Boa pergunta. Olha, a gente não tá exatamente numa indústria do tamanho, por exemplo, que a Cíntia tá convivendo, por exemplo, né? A gente tá no meio independente, então aqui eu percebo outro tipo de indústria, tipo, paralela rolando, e rolando muito bem, assim. São produtoras menores, produtoras independentes, festivais independentes, então é outro nicho. Eu não sinto uma ligação, pelo menos direta com isso, pelo que eu falei do nicho musical um pouco que a gente tá inserido.
dividida, né? Por exemplo, as pessoas que estão de frente, assim, em vários festivais estão rolando bastante. Por exemplo, a Lineker, uma amiga minha, Paula, da Calvacilque de Sorocaba, são meninas que estão rodando bastante. Aí a Mulamba mesmo, como eu comentei, elas estão começando a girar por festivais independentes, então é um outro tipo de indústria, assim. Eu não acho que nesse caso o nosso tem uma ligação direta em termos financeiros, assim. Até porque eu tento fugir um pouco disso. Eu acredito que existe um marketing também. Por exemplo, de você tem uma banda de meninas, ou montaram uma banda de meninas como uma ação de marketing também. No meu caso, a Pitaias, ainda bem que isso não aconteceu, foi super natural. Mas tem gente que já fez uso disso, né? Até, eu fiz o teste aqui, eu procurei mulheres roqueiras e homens roqueiros no Google, por imagens, né? Você encontra umas fotos de uns roqueiros rasgados, sem camisa e tal, mas a erotização em torno das fotos de mulheres roqueiras é 90% da tela. Né? Então a gente fez o teste aqui e aí o pessoal acaba usando isso daí pra vender música, independente se ela canta bem ou não. E aí retoma aquilo que a gente tava falando dos anos 50, só se falava, né, do Little Richard e tal, mas e daí? E a figura feminina? Eu acho que, eu não sei, assim, a impressão que eu tenho desse universo, assim, por parte da indústria maior, não é nem tanto do tipo cachê maior pra homem, cachê menor pra mulher, né? Pra banda de homens, pra banda de mulheres, pra uma banda que tem uma menina como vocal e etc. Mas, infelizmente, muito do cachê tá ligado não ao quanto a indústria quer pagar, mas o quanto as pessoas estão dispostas a pagar pra assistir a sua banda, sabe? É a partir disso que se formam os cachês. Enquanto ainda houver essa coisa mais incutida do machismo dentro do público do rock, infelizmente os cachês das meninas vão ser menores. Por quê? Porque eu vou contratar uma banda pra tocar, pra fazer um show hoje à noite. Essa banda é uma banda de homens, os caras estão dispostos a pagar, sei lá, R$30 no ingresso. Se for a banda de menina, a galera paga 15. Então, isso é complicado, porque a indústria quer ganhar dinheiro, né? E eu acho que daí falta muito de conscientização do público mesmo. E eu não sei o como e quando isso vai acontecer. Como vocês comentaram, por exemplo, as pessoas que encabeçam cargos mais altos e tal, normalmente são homens, exatamente por séculos, milênios de machismo aí, né? Mas, por exemplo, tentar reforçar, e com o discurso a gente pode ajudar nisso, para os meninos repensarem dentro do seu dia a dia, porque você vai estar inserido, por exemplo, dentre uma escolha, você vai colocar um menino pra tocar ou não, e você às vezes não vai perceber isso. Por exemplo, festivais de rock aí de Maringá, tá rolando banda com meninas, entendeu? Por exemplo, vocês foram juntar alguns meninos para fazer um programa de rádio, tem alguma menina junto, né? E às vezes essa seleção é natural e é pra vocês, né? Tipo, a gente primeiro pensou nos colegas aqui, a gente tava juntando os amigos. Então, a atitude tem que ser um pouco mais proativa para isso mudar. Perfeito. Porque a gente está tentando do nosso lado, por exemplo, né? Por exemplo, eu sou guitarrista e produtora musical. O quanto é difícil um menino, por exemplo, ter a atitude de chamar como instrumentista, ou ter a atitude de chamar como produtora musical. Meninas já chamaram. Para eu ser guitarrista numa banda, quando eu tinha lá, ou era uma banda de meninas, ou então eu montei uma banda, que foi o caso do Lady Cobra, por exemplo. Eu tive que montar a banda para eu ser guitarrista e não ser chamada para cantora, por exemplo. Foi o que a Joan Jett fez quando ela lançou I Love Rock and Roll, né? Tipo, ela tinha música e os caras não queriam gravar, ela foi lá e montou a gravadora dela e gravou, e lançou. E exatamente. I Love Rock and Roll. Tem um exemplo, acho que é um exemplo clássico do que a Natália tá falando. A gente teve aqui em Maringá uma ação que algumas bandas se juntaram para fazer um financiamento coletivo das músicas deles. Né? Isso, Nesse financiamento coletivo, não tem nenhuma banda de meninas. E existem bandas de meninas. Isso, e aí as meninas começaram a questionar, mas cadê a mulherada aí nessa união e tal? E eu percebi que, assim, foi uma coisa que é bem isso que a Natália tá falando. Simplesmente não foi percebido. Simplesmente na hora de se juntar, a galera não achou tem nenhuma mulher aqui. Achou que tá tudo bem, tá natural, né? Não tem nenhuma mulher, mas ninguém se deu conta disso, né? Isso. Eu vejo o mundo da música, assim, principalmente do rock and roll, é meio que um lance de igual ao futebol, sabe? Você vai se juntar com seus amigos pra jogar uma bola, tem mulheres que jogam bola muito mais do que homens, a Marta tá aí pra provar isso. E aí, às vezes, você não pensa em chamar, sabe, a mulher? Mas e você não pensa, eu falo porque eu, por exemplo, como homem, não pensaria mesmo.
E você não pensa porque tá incutindo em você que você não vai pensar nisso. Então você vê que é uma coisa muito maior, é muito além da música, né? É Sim. um movimento social mesmo, da sociedade como Sim, um todo, sim. né? Eu mesma jogava futebol, por exemplo, e eu tinha que ir no time dos meninos no recreio pedir pra jogar, porque eles não iam jogar e a maioria das meninas também não jogava porque não era incentivada a isso, né? Parecia que era um jogo de meninos em específico. Essa questão dos meninos que se juntarem para fazer um financiamento coletivo é a mesma questão. Foi natural. A gente se juntou e cada um que foi chamando um outro lá para juntar e fazer isso. E uma atitude super legal mesmo. Sim. Só que a gente nunca tá na patota, entendeu? Porque não é natural isso, porque não existe uma proatividade de você manter contato, inserir isso. Eles não eram obrigados a lembrar e fazer eu não sei especificamente como foi, mas, por exemplo, se houve um convite para algumas bandas assim, né, ninguém é obrigado a chamar uma banda de meninas, no Sim. caso. Uhum. Mas você pode agir proativamente para isso. Ou então, se tá tendo uma onda paralela e um movimento paralelo de movimentar mais a parte independente de música de Maringá, que eu acho maravilhoso e queria que isso tivesse acontecido quando eu tava por aí, tentar abraçar todo mundo, assim, e trazer pra dentro também dessa conversa. Perfeito, tá todo mundo no mesmo barco, né? Pessoal, nosso tempo tá finalizando, a gente tem mais um monte de coisa pra conversar, mas infelizmente o programa só tem 40 minutos. Eu queria abrir pra comentários finais, assim, tia Nath, tem alguma coisa pra falar? Eu acho que essa nossa discussão, o pra onde as coisas rumaram, assim, no final da discussão agora é isso, é a gente entender que essa coisa da inserção da mulher não é só na música, é no nosso cotidiano, e daí vai se tornar natural que seja na música também. Então é o de nós começarmos a nos incomodar e a perceber que a gente precisa estar mais junto, homens, mulheres, todo mundo, seja no que for, inclusive na música. Perfeito, Natália? Eu acho que é isso, assim, juntar com os meninos e começar a perceber, identificar esses cenários, assim, e agir para que isso mude, né? É claro que, por exemplo, vocês chamarem a gente para conversar, porque se vocês vão fazer um programa falando sobre mulheres na música, né? Eu já ouvi programa de rádio aqui falando de mulher na música, e aí também é o mesmo tipo de pesquisa que o Diogo fez na internet, por exemplo, né? Só foi falando de mulher gostosa, quem que é a mais gostosa do rock, bababá. Eu quero agradecer a presença de vocês. Valeu. O papo foi muito legal. Lembrando, então, curta a nossa página facebook.com/FridayCast. Lá tem todas as novidades. Você fica sabendo antes do tema da semana. E ouçam os outros programas. É isso aí. Valeu, valeu, meninas. Valeu! Valeu, obrigada, gente! Valeu. Um abraço pra todo mundo e tchau. O Friday Cast foi editado por Audiotune. Acesse audiotune.com.br.